guys, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje eu vou te ensinar aqui como falar a sua idade em inglês em um tutorial completo, tá? Então hoje não é só uma dica rápida, você vai entender tudo que você precisa, né, para saber como falar a sua idade em inglês corretamente. Vamos começar aqui, ó, com o uso do to be aí para falar a idade. No português a gente fala eu tenho tantos anos, então a gente utiliza o verbo ter, né, para falar aí sobre a idade. Já no inglês vai ser diferente, a gente não vai utilizar o verbo have aí para falar sobre a idade, tá? Você vai estar falando errado, porque no inglês a gente não utiliza aí o ter. O verbo have aí em inglês é utilizado mais no sentido aí de posse, de você realmente possuir alguma coisa, e não aí no caso da questão, né, de você ter essa idade aí, tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai estar utilizando o verbo to be sempre para falar a sua idade, tá? Então, não utilize have, você vai estar utilizando errado aí, então sempre utilizar o verbo to be. Então, para falar a nossa idade, o que a gente precisa saber aí, né? Utilizar o sujeito mais o verbo to be, mais os números aí da sua idade, e aí utilizar years old. Esse years old, essa partezinha aí, ela é opcional, tá? Você pode estar utilizando ou não. Então você pode falar I'm 33, por exemplo, ou I'm 33 years old, tá? Então I'm 33 years old ou just I'm 33. E vai estar correto, tá? Então você pode optar pelas duas formas, tá? Então vamos lá, a gente sempre vai utilizar aí o verbo to be. Mas, teacher, por que a gente não pode utilizar aí o have? Porque eu disse, né, pra você que o verbo have é de realmente você possuir alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, aí sim você utiliza o have, tá bom? Fora isso, você não deve utilizar, você vai utilizar aí o I'm, tá? E a tradução não vai ser eu sou 33 anos, não. O verbo to be vai ser o quê? Ser ou estar. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar como se fosse eu estou com tantos anos, tá bom? Então, eu estou com 33 anos, por exemplo, tá bom? Então, a gente pode utilizar tanto com o years old, como a gente viu aqui neste exemplo, ou apenas she's 39, né? Então, ó, ela tem 39. Então, essas são as formas pra gente utilizar para falar aí a idade, tá? Então, lembrando aqui, ó, sempre utilizar aí o verbo to be, tá bom? Então, nunca utilize aí o have. A gente também, né, pode utilizar aí o at para se referir à idade, tá? Antes de continuar aqui, eu tenho um vídeo completo aí sobre números em inglês aqui nessas playlists de vocabulário. Eu vou deixar aqui, tá, no card para que você possa conferir, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui, a gente também pode estar utilizando o at para se referir à idade, tá bom? Então, por exemplo, eu posso falar que naquela certa idade eu fiz alguma coisa, né? Então, quando eu tiver tantos anos também, eu posso fazer alguma coisa. Então, a gente pode utilizar tanto para falar sobre frases no passado, quanto para frases que a gente vai ainda fazer no futuro, tá bom? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. I graduated at 25, tá? Então, eu me formei, né, na faculdade aí, na idade aí, né, de 25 anos, tá? Então, aos 25, tá? Então, essa tradução seria aos tanto, né? Então, aqui, ó, at 31, she will get married. Então, ó, aos 31 anos, ela vai se casar, tá? Então, aqui, a gente também pode utilizar aí o at para se referir aí à idade, tá bom? E o turn também é utilizado aí na questão de idade, né? Para falar, né, quantos anos a gente vai fazer. Então, por exemplo, quantos anos você vai fazer no ano que vem? I will turn, I'm turning, tá? Então, a gente pode utilizar aí o turn para dizer que a gente vai fazer tal idade, tá? E idade em inglês é age, tá bom? Age. Mas quando a gente vai falar sobre a nossa idade, a gente não fala aí só o age, a gente utiliza o verbo to be, como a gente já viu aqui na aula de hoje, tá? Então aqui vamos ver um exemplo do turn para falar sobre idade, né? Então, ó, I'm turning 34 next year. Então, eu vou fazer 34 anos no ano que vem, ok? Então, I'm turning, eu estou fazendo tantos anos, certo? Agora aqui, né, como você pode perguntar aí a idade em inglês? Então, a gente utiliza aí o how old para perguntar aí a idade, tá bom? Então, how old are you? Por exemplo, quantos anos você tem?
Se a gente fosse traduzir o how old are you aí, né? Palavra por palavra, ficaria mais ou menos o quão velho você é. Seria mais ou menos esse sentido, tá bom? E ó, note que aqui na pergunta a gente tem o quê? O verbo to be, ó. How old are you? Então, quando a gente tem uma pergunta que tem o verbo to be, na resposta a gente também tem que utilizar o verbo to be. Então, sempre utilize essas lógicazinhas para que você consiga entender, né? Então, sempre que você for ver how old are you? Ah, a pergunta é com o verbo to be, então eu tenho que responder com o verbo to be. Então, para falar a idade em inglês, eu não posso utilizar you have, tá bom? Então, how old are you? Quantos anos você tem? How old is she? Quantos anos ele tem? How old is he aqui, né? Quantos anos ele tem? E how old is Jessica? Então, quantos anos a Jessica tem? Então, aqui perguntando sobre a idade em inglês, né? E para responder, a gente utiliza o verbo to be, seguindo a lógica de que a pergunta tem aqui o verbo to be, né? Então, vamos lá. I'm 33 years old. I'm 25, né? Que eu posso apenas colocar aí sem o years old. Ou she's 18, tá? Então a gente pode utilizar aqui essas opções para respostas, tá bom? Então aqui é como você pode responder aí sobre a idade. Lembrando que no inglês a gente não pode estar utilizando o verbo have, tá? Porque a gente vai dar um sentido totalmente diferente. Eles vão entender o que você está falando? Vão entender o que você está falando, só que vai soar estranho, tá? Então a estrutura para falar sobre a idade vai ser aí o verbo to be, tá bom? Então nunca utilize o have aí. Essa é uma questão que muitas pessoas têm dúvidas e confundem, né? Porque a gente está habituado a falar o português e aí traduzir, né, ao pé da letra. Então, na tradução pode ser que a gente erre bastante, então por isso não é interessante você traduzir ao pé da letra. E se você colocar também aí no Google Tradutor, pode ser que você erre, justamente porque ele vai utilizar aí o have, tá bom? Então é importante a gente se atentar a esses detalhes para não estar aí errando, tá? Eu também tenho um outro vídeo aqui falando sobre idade, para você não utilizar o have. Caso você ainda continue na dúvida por que não deve utilizar o have, eu vou deixar o outro vídeo que eu tenho aqui no card também. Pode ser que um vídeo complemente aí o outro também para você, tá bom? Então é isso, esse foi aqui o nosso vídeo de hoje, um tutorial super completo, né, sobre a idade em inglês, né? Tenho certeza que muita gente tem dúvida em relação a isso. Trouxe também aqui algumas curiosidades com at e o turn, tá bom? Como perguntar e como responder a idade. Então, um super tutorial aí pra você. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, não se esqueça de deixar a sua curtida, que me ajuda demais. Ajuda a divulgar o meu canal, ajuda a divulgar esse vídeo para outras pessoas também. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula. Pra mim é muito importante saber a sua opinião. Eu sempre respondo todos os comentários. Então, deixa aqui que eu quero saber de você se você tá gostando desse conteúdo, tá bom? Se você tem outro assunto que você quer ver por aqui, também deixa aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em te atender, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativando as notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Bons estudos e até lá!